Olá pessoal do segundo ano do ensino médio, aqui é o professor Demilson Pereira Ribeiro. Meu contato aqui no Instagram para vocês me mandarem mensagem lá no direct quando precisarem. Nosso canal de aulas aqui no Gramaticalizando. Pessoal, vamos continuar trabalhando aqui o PET, né, o nosso plano de estudo tutorado. Lembrando vocês aí do ensino do segundo ano do ensino médio, que nós já estamos no volume 2, ou seja, nós já estamos no segundo bimestre do ano de 2021. Espero que vocês estejam fazendo as atividades de maneira muito dedicada aí e guardando, né, o que for necessário, cuidando mesmo do material de estudo. A nossa língua portuguesa, nós já trabalhamos aqui na primeira semana o gênero textual lei. Aí na segunda semana, a nossa aula foi dedicada exclusivamente à Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Já disse para vocês que essa forma de trabalho de texto aqui tanto prepara vocês para a interpretação de texto, que cai muito no Enem, nos vestibulares, quanto também prepara vocês para a redação, porque na teoria da redação nós temos dentro da argumentação tipos diferentes de argumento. A lei, gente, é um argumento que nós convencionamos na teoria da redação chamar de argumento de autoridade. Quando você usa esse argumento na sua redação, isso enriquece o seu texto. Nessa semana 3, nós vamos trabalhar aqui o gênero literário romance. Também aqui, mais uma vez, nós vamos estar trabalhando aqui procedimentos e estratégias de leitura para preparar vocês para as questões de interpretação de texto no Enem, nos vestibulares. E aqui nós passamos a usar também uma parte, né? Nós podemos usar na redação do Enem para introdução, que é a introdução por citação ou alusão a uma obra. E também nós podemos aqui, gente, fazer referência aos argumentos literários, que nós podemos usar também na redação do Enem. Então, o nosso eixo temático aqui é a compreensão e produção de texto, a literatura brasileira e outras manifestações culturais. Nosso tema tópico aqui nós estamos trabalhando os gêneros, né? Contexto de produção, circulação e recepção de texto, vida social e política na literatura brasileira. Quanto às nossas habilidades, o que nós vamos desenvolver aqui? Primeiro, considerar os contextos de produção, circulação e recepção de texto na compreensão e na produção textual, produtiva e autonomamente. Segundo, ler textos de diferentes gêneros, considerando o pacto de recepção desses textos. Terceiro, relacionar os gêneros do texto às práticas sociais que os requerem. Quarto, relacionar as abordagens diferentes da vida social e política brasileira a contextos históricos e literários diferentes. Reconhecer em textos literários apresentados conflitos e formas de resistência de minorias sociais e políticas brasileiras. E, por último, estabelecer relações intertextuais, que a gente já no primeiro bimestre trabalhou, né? A intertextualidade, que é a relação entre texto, a interdiscursividade, que é a relação entre discursos diferentes, e a interdisciplinariedade, que é a diferente relação de disciplinas. Então, aqui nós vamos trabalhar as relações intertextuais entre um texto literário e uma outra manifestação cultural sobre a vida social política brasileira. Quais são os conteúdos relacionados, gente? Nós vamos trabalhar aqui a leitura e interpretação de textos. Então, começando, o nosso tema nessa aula será o gênero literário romance. E aqui é muito importante que vocês entendam que nós juntos vamos desenvolver o máximo possível aqui a respeito desse gênero, que é tão importante para o nosso conhecimento, né, que é o gênero literário romance. Nós iremos ver aqui ainda um trecho famoso de um romance brasileiro muito conhecido, né? E vamos relacioná-lo a pelo menos um inciso da nossa Constituição da República. Nessa breve apresentação aqui, gente, palavra-chave, romance. Quando ouvimos essa palavra, imediatamente pensamos em algo romântico, não é? Mas não é desse romance que nós vamos falar nessa semana. O romance que nós vamos abordar aqui é um gênero pertencente à esfera literária que tem por objetivo narrar determinados acontecimentos. Segundo o dicionário da língua portuguesa, OAS, o romance é uma narrativa em prosa, mais longa que a novela, que versa sobre especialmente personagens imaginários, dados como reais, descrevendo sua psicologia, suas aventuras e seu destino. Portanto, o romance deve ser composto por enredo, temporalidade, ambientação, personagens definidos de maneira clara, além de exigir a presença de um narrador. O romance é um longo texto,
maior que os contos, as fábulas, as crônicas e as novelas. Dentre as principais obras pertencentes ao gênero romance, temos Gabriela Cravo e Canela, do estimado Jorge Amado, Senhora, de José de Alencar, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, O 15, de Raquel de Queiroz, O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, entre muitos outros. Porém, pessoal, existe um romance brasileiro muito importante, e é sobre ele que nós vamos estudar. O nome desse romance é Grande Sertão Veredas, escrito por um autor mineiro muito famoso, que é o João Guimarães Rosa. Grande Sertão Veredas, para quem ainda não conhece, ele é muito citado no Enem, nos vestibulares. Temos aqui uma capa onde vocês podem também procurar na internet para ler. Essa famosa obra de João Guimarães Rosa conta a história de Riobaldo, o protagonista do romance, e é o personagem narrador também. Riobaldo narra sobre sua vida, desde seus medos, amores, traições e guerras, até a paisagem do sertão onde mora. Com a morte de sua mãe, Riobaldo passa a viver com seu padrinho, Celorico Mendes, na fazenda São Gregório. Lá, ele conhece o bando de jagunços de Joca Ramiro, o chefe dos jagunços, e se torna um dele. Um romance apresenta as divagações de Riobaldo, que descreve as lutas entre os bandos de jagunço, o conflito com o bando do Zé Bebelo e a morte do chefe dos jagunços, o Joca Ramiro. É claro que muita coisa acontece neste romance, que tem mais de 600 páginas, mas eu não vou dar spoiler para vocês. É muito bom se vocês puderem pegar esse livro, gente, e ler. Uma preparação não só intelectual, mas para a vida de vocês. Para saber um pouco mais, gente, João Guimarães Rosa, ele foi contista, novelista, romancista e foi diplomata. Ele nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais, em 27 de junho de 1908 e faleceu no Rio de Janeiro em 19 de novembro de 1967. Em 1952, Guimarães Rosa fez uma longa excursão para o Mato Grosso e escreveu o conto Entremeio, com o vaqueiro Mariano. A importância dessa excursão foi colocar o autor em contato com os cenários, as personagens e as histórias que ele iria recriar em Grande Sertão Veredas. Este é um dos mais importantes textos da literatura brasileira. Publicado em 1956, Grande Sertão Veredas já foi traduzido para muitas línguas. Aqui nós já começamos as nossas atividades com a questão do Enem de 2011, que usa um trecho desse romance, né, O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Aí tem só aqui que vocês sempre peço para vocês, leiam com calma, destaquem. Quem é pobre, pouco se apega. É um giro-giro no vago dos Gerais, que nem os pássaros de rios e lagos. O senhor vê? O Zezinho, o melhor meeiro meu aqui, risonho e habilidoso. Pergunto, Zezinho, por que é que você não cria galinhas da Angola como todo mundo faz? Quero criar nada não, me deu resposta. Eu gosto muito de mudar. Belo um dia ele tora, ninguém discrepa. Eu, tantas mesmo digo, eu dou proteção. Essa não faltou também à minha mãe, quando eu era menino, no sertãozinho de minha terra. Gente melhor do lugar eram todas dessa família Guedes. Gideão Guedes, quando saíram de lá, nos trouxeram junto, minha mãe e eu. Ficamos existindo em território baixio da Sirga, da outra banda, ali onde o de Janeiro vai no São Francisco, o senhor sabe. Na passagem citada, Riobaldo expõe uma situação decorrente de uma desigualdade social típica das áreas rurais brasileiras marcadas pela concentração de terra e pela relação de dependência entre agregados e fazendeiros. No contexto, destaca-se essa relação porque o personagem narrador, a resposta correta é a letra D, gente. Ele mostra como a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela dupla condição de homem livre
e ao mesmo tempo dependente do Senhor da terra na qual vive. Agora vem o 2 e diz: leia o texto 1 e o texto 2 para responder o que se pede. Mais uma vez, nós temos um outro trecho aqui do Grande Sertão Veredas. O que mais penso? Testo e explico. Todo mundo é louco. O senhor, eu, nós, as pessoas todas. Por isso é que se carece principalmente de religião, para se desendoidecer, desdoidar. Reza é que sara da loucura. No geral, isso é que é a salvação da alma. Muita religião, seu moço. Eu cá não perco ocasião de religião. Aproveite todas. Bebo água de todo o rio. Uma só para mim é pouca. Talvez não me chegue. Rezo cristão, católico, embrenho acerto. E aceito as preces de compadre, meu Quelemen, doutrina dele, de Kardec. Mas, quando posso, vou a Mindubim, onde um Matias é crente, metodista. A gente se acusa de pecador, lê alto a Bíblia e ora, cantando hinos belos deles. Tudo que me quieta me suspende. Qualquer sombrinha me refresca, mas é só muito provisório. Eu queria rezar o tempo todo. Muita gente não me aprova, acham que lei de Deus é privilégio, invariável. E eu, bofe, detesto o que sou, o que faço, quero muito curial, e em cara de todos faço, executado. Eu não tresmalho. E o texto 2, gente? O texto 2 vem e diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e às liturgias. Os textos 1 e 2 têm a temática em comum? Qual é essa temática? Sim, os textos 1 e 2 eles têm uma temática em comum. Qual é? A liberdade de religião. O narrador do trecho apresentado no texto 1 demonstra ter uma religião. Justifique sua resposta com o trecho do texto 1. A nossa resposta é não, pelo contrário. O narrador demonstra uma pluralidade de religiões, como visto nos seguintes trechos, que diz respectivamente: indica o catolicismo, o protestantismo, reza cristão, reza católico, e quando pode, vai em Mindubim, onde o Matias que é crente metodista. Explique o que você compreendeu do texto 2, trecho da Constituição Brasileira. Nossa resposta aqui é bem simples, né, gente? Conforme o artigo 5º, inciso 6 da Constituição, o Brasil comporta a pluralidade de consciência e crenças, ou seja, a liberdade de religião. Assim, qualquer brasileiro tem o direito de escolher a religião que quiser, podendo exercer seus cultos livremente. Aqui os esquemas, pessoal, para quando a gente for trabalhar aí, né? Lembro vocês que nós estamos trabalhando romance. Aí logo vou pedir um esquema sobre romance. Essa é a nossa aula, pessoal. Espero que vocês tenham entendido bem. Até a próxima. Fiquem com Deus.